Olá, amados, paz bem, eu sou o presbítero Melquisedeque, estou aqui para os comentários da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, terceiro trimestre de 2025. Nesse trimestre nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e a lição de hoje, a lição de número 5, traz o tema advertência contra o legalismo. Na lição de hoje, nós veremos o encontro e também o confronto de Paulo a Pedro em relação ao legalismo. Lembrando, meus irmãos, que você que gosta de ministrar com slides em sua igreja, seja então um assinante do ebdemfoco.com. E sendo um assinante do ebdemfoco.com, você tem slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, prontos para serem usados. E o conteúdo da assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Temos também o aplicativo do ebdemfoco.com. Você acessa a sua Play Store e procure por EBD em Foco. E tendo o aplicativo do EBD em Foco instalado em seu telefone, você tem acesso a todos os slides e subsídios produzidos pelo nosso site ebdemfoco.com. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da lição se encontra em Atos 15 e verso 24, que diz assim: Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamentos. Esse texto faz parte daquele encontro que a gente costuma chamar do primeiro concílio da igreja. E aqui, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam, muito provavelmente esta tenha sido as palavras de Tiago, porque era um dos líderes da igreja em Jerusalém. Mas o texto só deixa claro que esta é uma passagem que é um argumento apoiado pelos apóstolos em Jerusalém e por todos os presbíteros que organizavam a igreja em Jerusalém, né? Os próprios apóstolos de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, está dizendo que ouviu falar que alguns que haviam saído do meio deles estavam agora entre os irmãos, perturbando eles com palavras, mas a igreja de Jerusalém não havia enviado essas pessoas para lá. Ou seja, aqui o texto está nos dizendo que haviam pessoas que haviam se rebelado contra a igreja de Jerusalém e estava no meio do povo de Deus impondo um fardo muito mais pesado, fardo que nem mesmo eles podiam carregar. Resumo da lição: defender o verdadeiro evangelho implica pensar e praticar a doutrina bíblica. Defender o verdadeiro evangelho é viver o verdadeiro evangelho. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Gálatas 2, de 11 a 16. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas com certeza você já estudou a carta de Paulo aos Gálatas. Nossa introdução. Nesta lição, trataremos da vivência de uma fé correta. Tal verdade é vista no conflito que aconteceu entre Paulo e Pedro, quando irmãos de Jerusalém vieram a Antioquia e Pedro sentiu-se constrangido a se afastar dos gentios para agradar aos judeus. A resposta de Paulo a essa atitude de Pedro foi registrada e pode nos servir de exemplo sobre o que pode acontecer quando uma pessoa nega com uma atitude um ensino das Sagradas Escrituras. Como nós vemos aqui no texto, essa lição trata daquele conflito ou daquele confronto, né, do confrontamento, porque não houve um confronto no sentido de que houve um embate, não houve um conflito no sentido de que houve disputa. Houve um confrontar de Paulo a Pedro, porque enquanto Pedro estava sem a presença dos irmãos de Jerusalém, ele estando no meio dos irmãos de Antioquia ou irmãos, enfim,
No momento em que eles estavam, nas viagens deles, nos momentos de pregação, no meio dos gentios, que não havia a presença de ninguém dos de Jerusalém, ele estava vivendo como um gentio, no sentido, não é no sentido pagão, no sentido de que ele não se importava em sentar à mesa com os gentios, ele não se importava em comer sem lavar as mãos, ele não tinha essa preocupação das cerimônias judaicas, mas no momento em que chegou alguém da parte dos irmãos de Jerusalém, ele mudou completamente a postura. E aqui o ponto importante, de fato, é o que nós temos aqui na perícope desse slide: fé correta. Nesta lição trataremos da vivência de uma fé correta. Uma fé correta é uma fé que, independentemente da presença de quem quer que seja e do ambiente de que quer que seja, ela é a mesma. Ela não muda. Pedro estava falhando nesse aspecto porque ele tinha uma fé quando estava sós com os gentios e outra quando estava com os judeus. E a fé correta é aquela em Cristo Jesus, independentemente do lugar ou presença das pessoas que você esteja. Primeiro tópico, o caso de Antioquia. Pedro chega a Antioquia. A cidade de Antioquia da Síria é apresentada no Novo Testamento como um local onde judeus e cristãos congregavam juntos, onde culturas diferentes eram ensinadas por intermédio do Evangelho de Jesus. O apóstolo Pedro estava ali e não teve dificuldades de se adaptar àquele ambiente. Antioquia da Síria. Pedro estava lá e não tinha tido dificuldade de se adaptar ao ambiente. Ele não tinha tido dificuldade de congregar com os irmãos. E esta era a característica da igreja de Antioquia da Síria, uma igreja mista de judeus e gentios cristãos, judeus e gentios convertidos. Pedro já havia se adaptado, já estava congregando juntamente com os irmãos, sem nenhum problema, não há registro, sendo Paulo quem era, tão atento, não havia registro de nenhum tipo de objeção por parte de Pedro. Mas quando os irmãos de Jerusalém chegam, ele muda essa postura. Ele certamente tinha conhecimento de que a igreja em Antioquia era um ambiente onde não havia as divisões étnicas tão acentuadas, conhecidas e bem delimitadas como era em Jerusalém. É bom lembrar também que Pedro, segundo Lucas, orientado por Deus, foi o primeiro apóstolo a tratar do evangelho com um gentio, Cornélio, fora de Jerusalém. Então, Pedro não tinha, essencialmente, um problema com pregar o evangelho a gentios. Pedro não tinha esse problema, porque, como diz aqui o nosso slide, Lucas registra que Pedro foi o primeiro dos apóstolos a pregar para um gentio, Cornélio, fora de Jerusalém, e concordar com a salvação de Cornélio, naquela situação de que Pedro viu ali o lenço com aquelas carnes, ele foi chamado para poder pregar para Cornélio. Todo esse momento, Deus quebrando os paradigmas de Pedro para ele entender que o evangelho também era para ser pregado entre os gentios. E isso ficou marcado na vida de Pedro. Então ele estava consolidado com essa ideia, tanto é que no slide anterior nós vemos que Pedro em Antioquia estava já bastante à vontade com os irmãos. O problema não era ele não estar à vontade com os irmãos de Antioquia, o problema não era ele pensar que o evangelho não era para os gentios, o problema foi ele abrir mão da sinceridade da vida que ele vivia para agradar pessoas legalistas. Não houve nenhum problema em Pedro comer com os crentes gentios em Antioquia, até que chegassem judeus vindo de Jerusalém. O verbo comia no pretérito imperfeito mostra que não foi somente em uma única ocasião que Pedro comeu com os gentios, e sim em várias refeições, ou seja, como eu acabei de falar, o problema não era de Pedro não compreender o evangelho entre os gentios.
porque ele havia pregado para Cornélio, ele havia tido a visão do lençol lá, com aquelas carnes, com carnes de bicho de toda espécie, onde Jesus estava ensinando ele sobre a abrangência do evangelho. Ele tinha pregado para Cornélio, ele tinha visto o Espírito Santo descer, ele tinha visto a conversão de um gentio, ele tinha compreendido que o evangelho também era para os gentios. Em Antioquia ele estava à vontade, comia, sentava e dividia o ambiente com os irmãos convertidos, gentios convertidos. O problema foi até que judeus vindo de Jerusalém constrangeram Pedro. Aqui não diz o texto que eles falaram alguma coisa. Pedro, ao vê-los, ele sentiu-se constrangido a estar ao meio dos irmãos gentios e por isso ele se afasta. O problema de Pedro não era sobre uma questão teológica, mas era uma questão comportamental. Os da parte de Tiago. Paulo descreve que um grupo de irmãos chegou de Jerusalém. Até aquele momento, Pedro e os que o acompanhavam estavam comendo com os gentios. No mundo antigo, partilhar uma refeição significava muito mais do que simplesmente comer ao lado de uma pessoa. É possível que em nossos dias você divida uma mesa numa praça de alimentação com uma ou mais pessoas que você não conheça. Isso, naquela época, era absolutamente impensado. Era impossível para um judeu. Isso era uma coisa que jamais aconteceria, dada a importância que os judeus tinham em relação ao sentar à mesa, porque sentar à mesa para os judeus era comunhão, era partilhar não só alimento, mas partilhar fé, partilhar moralidade, partilhar a experiência de vida. Mas não foi esse o caso em Antioquia. Comer juntos ali implicava ter comunhão, aceitação mútua. A mesa estava sendo ocupada por irmãos em Cristo, mesmo que de culturas diferentes. Esse é um ponto muito importante, né? Que a gente não deve fazer acepção de pessoas. Parece que Pedro faz uma certa acepção de pessoas, independentemente do nível de escolaridade, da cor, da idade, independentemente do nível social ou mesmo da nacionalidade ou da naturalidade. Haja vista que o Brasil tem um território tão grande que nós temos naturalidades que são muito distintas, como nordestinos, nortistas, sulistas, né, são muito distintas. E independentemente de qualquer uma dessas situações, nós temos que pensar no centro de toda esta situação, que é sermos irmãos em Cristo, independentemente da nossa cor, da nossa classe social, do nosso nível de escolaridade, e, enfim, da nacionalidade, da naturalidade, independentemente de qualquer situação, que foi o que Pedro não estava percebendo. Nós somos irmãos em Cristo e nós não devemos nos separar dos irmãos. Não se costumava partilhar refeições com inimigos, mas sim com pessoas que se desejava ter próximas. Pedro estava comendo e tendo comunhão com pessoas que já haviam aceitado a Jesus. Não eram pessoas profanas. Isso é importante dizer, que o problema de Pedro aqui é com a nacionalidade das pessoas, não é com o caráter, não é com a conversão ou não. Essas pessoas haviam aceitado Jesus, eram crentes, salvos em Cristo Jesus. O problema aqui é uma questão de tradição, né, um legalismo tradicional que aprisionava, que separava as pessoas, mas que não tinha efeito nenhum. Por isso que Paulo diz que essas coisas, né, têm até cara de piedade, mas na hora que você vai lutar contra o pecado, essas coisas não têm poder nenhum, porque elas são apenas questões externas. Nós que aceitamos Jesus, confiamos em Jesus e não em ritos para vencermos os nossos pecados. Os indivíduos no entorno da narrativa não eram gentios incrédulos, mas gentios feitos filhos de Deus pelo poder do Eterno.
Paulo nos diz que o grupo que veio de Jerusalém era da circuncisão. É possível que fossem pessoas mais intolerantes em relação ao contato com os gentios. Há registros de que judeus mais envolvidos com a lei mantinham distância de pessoas de outras culturas a fim de não se contaminarem por acreditarem que a proximidade com outras pessoas não judias poderiam lhes deixar impuros. Nós vemos essa questão da impureza cerimonial na lei judaica, lá em Levítico, mas não há registro de que essa convivência com pessoas de outras nacionalidades tornava eles impuros. Aqui é um legalismo que eles adquiriram no decorrer do tempo e confronta esse legalismo profundamente com o Evangelho, porque o Evangelho, nós vemos agora há pouco, o Evangelho nos coloca como irmãos. Nós que cremos em Cristo Jesus, independentemente de nossa cor, de nosso status social, de nossa nacionalidade, nós somos irmãos. O Evangelho nos faz irmãos, e se somos irmãos, não pode haver acepção de pessoas. Esses judeus, como se entende, ouviram o Evangelho e creram em Jesus como seu Messias, mas mantinham a prática da lei, inclusive no tocante ao distanciamento de pessoas não circuncidadas. Isso era um problema, porque Paulo vai escrever que no Evangelho a salvação ou a justificação é do princípio ao fim pela fé. Ou seja, de A a Z é pela fé. Do início ao fim, do início da conversão até a glorificação é pela fé. Não é pelas obras, não é pela guarda de mandamentos, não é pela... Eu digo guarda de mandamentos, irmãos, não dos mandamentos do Evangelho, mas pela guarda de rituais, de ordenanças, dessas coisas. Não é por isso. A salvação é do início ao fim pela fé. É porque cremos em Jesus. Porque ele morreu na cruz do Calvário, é gracioso e nós cremos nele, nós confiamos nele, depositamos a nossa fé e entregamos a nossa vida a ele. É por isso que somos salvos, não pelos dias que guardamos, não pelas comidas que comemos, não pelas pessoas com quem convivemos ou não por qualquer outro tipo de cerimonial. Essas coisas ficaram para trás, né? Como diz aqui, essas pessoas criam no Cristo, mas mantinham a prática da lei, inclusive mantendo o distanciamento de pessoas e circuncidando, guardando dias, como se o Evangelho, como se a fé não fosse suficiente. Hoje em dia tem muitas pessoas que ainda fazem isso, mas nós precisamos entender, compreender aquilo que Paulo diz lá em Romanos, que a justificação ou a salvação é do início ao fim pela fé e nem um pouquinho de obras meritórias. A dissimulação. Devemos ressaltar que quando Paulo menciona que os judeus que chegaram como os de Tiago, não faz com uma designação pessoal, pois Tiago reconheceu o ministério de Paulo entre os gentios. É possível que essa observação se dava ao fato de que Tiago representava a igreja de Jerusalém, né? Tiago era o líder da igreja, e aí, como uma forma de dizer que estes vieram de Jerusalém, vieram da parte de Tiago. Paulo não diz o que esses homens falaram, mas mostra que a presença deles foi capaz de mudar o comportamento de Pedro. Da mesma forma que os falsos irmãos aparentemente não falaram nada, mas impunham pela sua presença a sua ideia, os que tinham vindo de Jerusalém certamente partilhavam daquelas mesmas ideias, ou Pedro não teria mudado de atitude. Para tornar mais difícil a situação, Lucas registra que Tiago não havia autorizado ninguém a trazer mandamentos diferentes. Nós temos Atos 15, 24, que inclusive é o texto principal da nossa lição. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo dado mandamento. Ou seja, Tiago, muito provavelmente, nem como era o líder da igreja, está dizendo que nós não ordenamos eles fazerem isso. Nós não demos autorização para eles fazer isso. Eles estão fazendo isso por conta própria. Esse é um problema, sabe, irmãos? Isso aqui é bom a gente pontuar, porque tem muita gente que simplesmente inventa pecado, inventa regras e querem que as pessoas vivam por isso. Às vezes é uma experiência pessoal
e querem transformar isso em uma doutrina, em um dogma. Nós precisamos entender que o que é pecado por princípio ou por mandamento já está na Bíblia. Nós não temos que criar mais. Nós não temos que criar mais pecados. Se a Bíblia não diz que é pecado, nós não temos que dizer que é pecado. Assim como se a Bíblia diz que é pecado, nós não temos que dizer que não é pecado, porque a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. A atitude de Pedro envolvia muito mais do que simplesmente partilhar uma refeição. Em um momento, ele agia como se cresse que não havia mais barreiras entre os judeus e os gentios em Cristo. E no outro momento, com outra ação, demonstrava que as barreiras ainda existiam. Pedro se viu debaixo de uma enorme pressão e cedeu a ela. O peso dos visitantes de Jerusalém constrangeu o apóstolo pescador a agir de outra forma. Pedro estava ainda imaturo, deixando-se levar para agradar outras pessoas. Mas o problema desse agrado de Pedro, Paulo diz isso, o problema é que esse agrado leva a uma corrupção da substância do verdadeiro evangelho. E aí é onde mora o problema. Quando você, como pregador do evangelho, quando você, como professor, quando você, como crente, faz concessões, não é só um pecado pessoal, é um risco de transmitir uma informação errada, uma informação que pode desvirtuar a essência do evangelho. O problema de Pedro nessa situação não era um problema qualquer, era um perigo, porque ele era alguém de referência. E ele, como sendo alguém de referência, não podia ter duas condutas em relação ao evangelho. Ele tinha que ter uma única conduta, porque senão ele estaria transmitindo uma ideia em meio a uma situação e outra ideia em outra situação que estariam em profundo conflito. Isso geraria um problema enorme na mente dos irmãos. Segundo tópico, 2 apóstolos em conflito. O poder de pressão de um grupo. Paulo descreve que Pedro mudou seu comportamento com a chegada dos irmãos de Jerusalém. Isso nos mostra que o pertencimento ou a identificação cultural com um grupo pode gerar uma grande pressão sobre uma pessoa. Por isso que jovens aceitam cometer crimes, pecados e até suicídio por causa da pressão de determinados grupos. E isso é importante, inclusive, que os pais tenham atenção contra isso, tenham uma atenção redobrada com isso. Porque quando alguém se sente pertencente a um grupo e o grupo faz pressão, faz exigência, por causa desse sentimento de pertencimento, eles fazem qualquer coisa. E é importante que pais, que líderes estejam atentos quanto ao comportamento de alguns jovens, porque muitos deles sofrem essa influência, sofrem esse problema do pertencimento e a depender do grupo que eles buscam esse pertencimento, eles podem fazer coisas muito perigosas. Paulo fala que Pedro se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, numa referência clara de que o apóstolo de Jerusalém, mesmo sendo um homem de Deus, não quis ser visto comendo com gentios à mesa. Até Barnabé se deixou levar por aquela situação. Olha que situação difícil de Paulo, viu? Esse seria um trunfo para os judaizantes, pois ele era companheiro de missões de Paulo e ambos haviam estado em Jerusalém para se encontrar com Pedro e Tiago. E nós temos duas situações bastante difíceis aqui, né? Pedro, que já estava acostumado com os irmãos de Antioquia, mas de repente muda, e Barnabé, que não só estava acostumado, como era companheiro de missão de Paulo. Ele andava com Paulo, mas de repente tem uma mudança. Mesmo um homem de Deus como ele foi envolvido no constrangimento causado pela ação de Pedro. Isso é muito importante, especialmente para nós que lideramos, porque nossas ações, elas não se resumem a nós, elas não terminam em nós, mas elas podem comprometer o comportamento de outros, incentivando ou desestimulando o comportamento de outros. Por isso que é importante
que nós tenhamos consciência do que falamos e fazemos, porque isso pode levar alguém a uma conduta que não deveria ter. É por isso que dizem que ideias custam caro, porque à medida que você transmite ideias, você salva vidas ou condena elas. Repreensão na frente de todos. Por qual motivo Pedro foi repreendido por Paulo? A razão era que ele estava, mediante a sua atitude, negando uma doutrina fundamental da fé cristã, que é a justificação pela fé, que eu falei lá no início, que nós precisamos entender. Paulo ensina isso em Romanos. A justificação, a salvação é do início ao fim, desde a conversão até a glorificação pela fé. Não existe espaço para obras meritórias. A justificação é pela fé. Não se tratava somente do choque ocasionado por duas culturas diferentes, ou de uma refeição partilhada com pessoas de outra cultura, e sim da contrariedade do poder da graça de Deus. Pedro foi repreendido por ser judeu e viver como gentil, e querer que os gentios vivessem como judeus. Pedro estava numa contrariedade profunda, porque ele, enquanto não havia ninguém de Jerusalém, vivia como um gentil. Quando nós dizemos aqui que ele vivia como um gentil, irmãos, não é que ele vivia como um pagão. Ele vivia como um gentil porque não observava os cerimoniais judeus. Por isso ele vivia como um gentil. Ele não se preocupava com os cerimoniais judeus. Mas, quando ele encontra os de Jerusalém, ele transmite uma mensagem para os irmãos gentios de que eles tinham que viver como judeus. Mas, na ausência dos irmãos judeus, Pedro vivia como gentil. Então, ele estava vivendo uma contrariedade. E, como eu disse agora há pouco, quando nós vivemos assim, nós corremos um risco de contaminar pessoas, de confundir pessoas. Nós, como líderes, e nós, como cristãos, precisamos ter uma conduta reta, não com dubiedade, para não dar margens para essas situações que são perigosas. Mesmo sendo apóstolo, Pedro teve medo dos homens de Jerusalém. Certamente os judaizantes tinham grande influência naquela cidade, a ponto de constranger um apóstolo a agir de outra forma. É preciso lembrar que quando Pedro batizou Cornélio, ele foi inquirido pelos irmãos em Jerusalém, que só aceitaram as ações de Pedro depois de saberem que o Espírito Santo também havia sido derramado entre os gentios. Mas já tinha a prova, né? Apesar das concessões, já tinha a prova. Pedro já havia pregado para os gentios já haviam recebido o evangelho, o Espírito Santo já havia descido, confirmando a obra, mas mesmo assim haviam pessoas que queriam desvirtuar o evangelho. Ser líder é ser observado e não raro julgado e criticado, como aconteceu nesse episódio, pois Pedro foi falar com Cornélio por ordem de Deus. Já no caso de Antioquia, Pedro cedeu à opinião dos judaizantes, né? Quando Pedro pregou para Cornélio, ele foi inquirido, foi questionado, mas por causa das provas espirituais foi aceito. E agora, no caso de Antioquia, Pedro é constrangido pela presença de judaizantes. Ele sabia o que era estar sob os holofotes da acusação, mas precisava saber também que impor uma forma de vida e não vivê-la era danoso para a fé. É hipocrisia, é uma profunda demagogia. Tudo aquilo que nós pregamos, nós precisamos estar abertos para vivê-los, porque senão será hipocrisia. O homem não é justificado pelas obras da lei. Paulo se vale dessa história para falar que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 2,16 diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E é o que eu lembro do que ele diz em Romanos: a salvação é do início ao fim pela fé, não tem obras. As obras da lei não servem para justificar o ser humano, e sim para condená-lo, pois um único pecado faria com que toda a lei fosse transgredida, condenando
assim o seu praticante. Nós não somos salvos pelo que fazemos, nós somos salvos pelo que Cristo fez e tomamos posse dessa salvação pela confiança no Senhor Jesus. Nada que façamos com o objetivo de alcançar o favor de Deus para a salvação tem resultado, pois nossos pecados são uma dívida que não podemos pagar por nós mesmos, mas que foi paga por Jesus. Como diz o poeta, o nosso pecado não é um momento, não é apenas um momento, é uma vida inteira contra o mandamento, é a nossa existência contra o mandamento de Deus. E por esta razão, nós dependemos de alguém para nos salvar. E essa salvação ela é inteiramente gratuita, ela é inteiramente pela graça e nós tomamos posse pela fé. Seguir as obras da lei era tentar ajudar Deus a fazer o seu trabalho de nos salvar, o que é uma coisa completamente estúpida. A pergunta de Paulo é impressionante. É porventura Cristo ministro do pecado? Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Essa pergunta tem um motivo. Sem perceber, os Gálatas estavam tentando restabelecer a lei que foi dada aos judeus. Irmãos de Jerusalém estão tentando impor a eles, aos irmãos da Galácia, um estilo de vida muito mais próximo do judaísmo do que do cristianismo, e isso era um problema. Quem tenta estabelecer um conjunto normativo de práticas para ser declarado justo, já tendo sido justificado por Cristo, acaba se tornando participante desse conjunto normativo e faz de Cristo participante desse cenário, ou seja, está fazendo com que Cristo seja dependente do que nós somos capazes de fazer para que nós sejamos justificados. Paulo mostra que a sua fé está baseada na morte e na vida de Jesus Cristo. Na morte, crucificado com Cristo, na vida existindo, pautado na fé no Filho de Deus. Uma vez que Jesus morreu por Paulo, Paulo se declara vivo para Cristo. É por isso que ele escreve uma das frases mais emblemáticas de Paulo, em Gálatas 2:20, onde ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo, mais uma vez, deixa claro que não é pelo que fazemos que nós somos salvos, é pelo que Cristo fez. E pela fé, vivemos a vontade de Cristo, e assim somos salvos. A fé no Filho de Deus. Paulo realça que vive a fé no Filho de Deus. Ele não diz que a sua vida diante de Deus está pautada na lei, mas se identifica com a crucificação do Senhor. E aí o slide anterior reforça essa ideia. Paulo realça que vive a fé e não a lei. A fé é que está justificando Paulo. A fé é que faz Paulo ser servo de Cristo e não a lei. Cristo cumpriu toda a lei e ao morrer na cruz mostrou que os requisitos exigidos por Deus foram cumpridos. A lei de Moisés conduzia a Cristo e o sacrifício de Cristo nos conduz a Deus. Mais que isso, agora Cristo vive em nós. A lei, nós já estudamos sobre isso, era o que chamamos de tutor, que conduzia a criança até o professor, mas não era ele que ensinava. A lei nos conduziu até Cristo, mas não é ela quem salva, é Cristo. E Cristo nos conduz a Deus. Cristo nos conduz à vida eterna. O Evangelho de Jesus não se baseia nas práticas da lei, mas na morte e ressurreição do Senhor. O Evangelho de Jesus não se baseia nas práticas da lei, mas na morte e ressurreição do Senhor. E esse é um ponto fundamental do Evangelho. Por que esse é um ponto fundamental do Evangelho, Melk? Porque a morte e ressurreição de Jesus não fala apenas do sacrifício, mas fala do mérito de Cristo. Por isso que a nossa salvação se baseia na morte e ressurreição de Jesus, porque ela se baseia no que Cristo fez, no mérito de Cristo,
não no que nós fazemos, nem no nosso mérito. A morte e a ressurreição de Jesus é a obra dele, é o mérito dele, é o mérito que ele alcançou de guardar a lei, de ser obediente, de morrer e de ressuscitar ao terceiro dia. É o mérito dele. Por isso que o comentarista diz aqui que o Evangelho de Jesus não se baseia nas práticas da lei, mas na morte e ressurreição do Senhor, porque a morte e ressurreição do Senhor Jesus são os méritos de Cristo. É por causa de Cristo, do que ele fez, que nós somos salvos e não do que nós fazemos. Cristo morreu por nada? Quando cremos ou ensinamos que é preciso acrescentar a circuncisão ou outras práticas à mensagem do Evangelho, estamos negando que o sacrifício de Jesus foi por nós completo ou suficiente. A lei de Moisés não acrescenta nada à nossa salvação, e as obras que fazemos na vida cristã servem para refletir a glória de Deus em nossas vidas. Esse é um texto esclarecedor. A lei de Moisés não acrescenta absolutamente nada à nossa salvação. Nada. As obras que nós vivemos, as obras que nós fazemos, está lá em Efésios 2:10. Somos criação de Deus em Cristo para viver boas obras. Como diz aqui o comentarista, estas boas obras é o reflexo da presença de Deus em nossa vida. E elas servem para dar glória a Deus. Se mudamos esse princípio, então estamos declarando que Jesus morreu por nada e que o sacrifício dele precisa ser reforçado pelos gentios, com práticas que Deus ordenou aos judeus. Seria uma tragédia e é uma coisa grosseira quando nós vemos alguém dizer algo parecido, que precisa fazer isso ou aquilo para ser salvo, uma vez que Jesus já fez. E o que nós temos que fazer é confiar nele e entregar a nossa vida a ele. Nossa conclusão: nenhum de nós pode negar um preceito bíblico por força da pressão de um grupo. Nossa vocação inclui defender a fé que um dia nos foi dada e nos manter nela em todo tempo, não somente crendo, mas praticando a doutrina correta de que somos salvos pela graça de Deus por meio da fé e jamais pelas nossas próprias obras, para que o sacrifício de Jesus não se torne vão. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Acesse o site www.abdeemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 949-8409-2869 para mais informações. Lembrando que na plataforma abdeemfoco.com você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.